Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse final de semana terá início mais 5 campeonatos estaduais. No meio de semana já começou a rolar a bola pro campeonato do Rio Grande do Norte, o Campeonato Potiguar, e também pro Campeonato Pernambucano. E nesse final de semana nós também teremos o início do Campeonato Brasiliense, do Campeonato Maranhense, do Campeonato Piauiense, do Sergipano e também do Campeonato Baiano. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um resumo dessa primeira rodada, desses 5 campeonatos, e também apresento a vocês aí a fórmula de disputa de cada um deles, mas já adianto que eu gostei da fórmula de disputa do Campeonato Maranhense, viu? Bem simples, bem feijão com arroz, bem fácil de entender e bem justa. Bom, então vamos começar falando aí sobre o Campeonato Maranhense, né? O Campeonato Maranhense aí que vai contar com a participação de 8 equipes, né? A exemplo do que é todos os anos, o Campeonato Maranhense terá aí a participação do Chapadina, do Cordino, do Imperatriz, do Maranhão, o atual campeão, do Motoclube, do Pinheiro, do Sampaio Corrêa e do Tum Tum. Esses são os 8 times, então, que vão disputar o Campeonato Maranhense. E qual que é a fórmula de disputa da competição? As 8 equipes vão se enfrentar em turno e retorno na primeira fase, todos contra todos, totalizando aí 14 rodadas. Os 4 primeiros colocados avançam aí para as semifinais, os 2 últimos caem para a segunda divisão, e quem ficar ali na 7ª e na 8ª posição nem vai brigar pelo título e nem vai cair, vai ficar ali no limbo, né? Então essa aqui é a fórmula de disputa do Campeonato do Maranhão. E a primeira rodada terá 3 jogos neste sábado. O Chapadinha vai jogar às 3h30 da tarde lá no Lucidão contra a equipe do Maranhão. O Motoclube joga às 16 horas contra a equipe do Pinheiro. Às 17 horas, esse jogo do Motoclube vai ser lá no Inhozinho Santos. Às 17 horas, o Sampaio Corrêa joga contra o Cordino. Esse jogo será lá no Castelão. E aí, no domingo, o Tum Tum vai jogar lá no Rafael Seabra contra a equipe do Imperatriz. Imperatriz aí de volta à primeira divisão, né? No Cavalo de Aço, então, voltando aí à primeira divisão do futebol do Maranhão. Então, esses aqui são os jogos, né? E o regulamento do Campeonato Maranhense. Agora vamos passar para o Campeonato Sergipano. O Campeonato Sergipano aí que tem a participação de 10 equipes. E as 10 equipes do Campeonato Sergipano são o América de Propiá, o Atlético Gloriense, que inclusive estava aí disputando a copinha, o Carmópolis, o Confiança, o Dourense, o Falcon, o Itabaiana, o Lagarto, o Olímpico e também o Sergipe. Esses aqui então são os 10 participantes da primeira divisão lá do Campeonato Sergipano. Fórmula de disputa, né? Como é que é a fórmula de disputa? Na primeira fase, as 10 equipes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos. Os 6 primeiros colocados avançam para o mata-mata, sendo que os 2 primeiros já garantem vaga na semifinal. Ou seja, o primeiro e o segundo já vai direto para a semifinal, do terceiro ao sexto, essas equipes aí brigam, né, pelas outras 2 vagas na semifinal. É um regulamento semelhante ao que é usado lá no Campeonato Pernambucano. Já com relação ao rebaixamento, os 4 últimos colocados vão disputar um mata-mata em jogos de ida e volta para definir as 2 equipes que caem para a segunda divisão. Ou seja, ou você se classifica ou você vai ter que disputar lá a repescagem do mata-mata no Campeonato Sergipano. Não tem vida fácil. Vamos então pegar aqui os jogos da primeira rodada, né? Amanhã, sábado, né? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, tem 2 jogos. O Falcon pega o Dourense, esse jogo vai ser às 3h30 da tarde, lá no Adolfo Hollenberg. E às 16 horas, o Gloriense, né? O Atlético Gloriense vai encarar o Sergipe, lá no estádio Edton Oliveira. Aí, né, aliás, tem mais um jogo amanhã, né? São 3 jogos no sábado. O Confiança encara o Olímpico, esse jogo vai ser lá no Bastão, às 17 horas. E aí sim, no domingo, 2 jogos. O América encara o Lagarto, 3h30 da tarde, lá no Iveson Ferreira. E às 4 da tarde, o Itabaiana vai encarar a equipe do Carmópolis. Esse jogo vai ser lá no Batistão. Bom, agora vamos para o Piauí. O Piauí também aí que vai ter, neste final de semana, o início do seu campeonato estadual. E a primeira rodada aí será um pouquinho quebrada. Vamos ter jogos neste sábado, no domingo e também na próxima quarta-feira, né? Na outra quarta-feira vai acontecer a estreia do Altos, porque o Altos, né, está envolvido aí com as fases preliminares da Copa do Nordeste.
O Campeonato do Piauí, ele na primeira fase ele tem 2 grupos, né? Então vou passar para vocês aqui os grupos, passo o regulamento, é um regulamento meio diferentão, meio estranho, e também vou trazer para vocês aqui os jogos da primeira rodada. Mas vamos lá. Grupo A tem o 4 de julho, o Altos, o Picos e o River. Já o grupo B tem o Coriçaba, tem o Fluminense, o Oeirense e também o Parnaíba. Esses aqui são os grupos, então, da primeira fase. E agora eu vou mostrar para vocês o regulamento, né? Eu até estava gravando o vídeo, eu tive que parar o vídeo para ler com calma o regulamento e gravar de novo aqui porque eu fiquei meio confuso, mas agora tá tudo certo. Bom, na primeira fase, os 8 clubes se enfrentam dentro de seus grupos em sistema de pontos corridos, né? Ou seja, todo mundo vai jogar aí dentro dos seus respectivos grupos, totalizando 6 rodadas, em turno e retorno, né? E aí, todo mundo se classifica para a segunda fase. Na segunda fase, os times vão se enfrentar em jogos de ida e volta de novo, em sistema de soma de pontos. Ou seja, primeira fase é os times jogando dentro dos grupos, segunda fase não tem mais grupo, é todo mundo ali se enfrentando em jogos de ida e volta. E aí, as 4 melhores campanhas, né, na somatória geral das 2 fases, vão para as semifinais, enquanto que os 2 times de pior campanha na somatória das 2 fases são rebaixados para a segunda divisão. Então esse aqui é o regulamento do campeonato do Piauí. Primeira rodada do Piauí, vamos lá. Começa nesse sábado com o River e Picos. O jogo será às 5h15 lá no estádio Albertão. Esse jogo é do grupo A. O outro jogo desse grupo, entre 4 de julho e a equipe do Altos, será na quarta-feira que vem, dia 17, às 3h45 da tarde, lá na Arena Itacoatiara. Pelo grupo B, os 2 jogos vão acontecer no domingo, dia 18. O Coriçaba vai encarar o Parnaíba, às 16 horas, lá no Tibério Nunes. E no mesmo horário, lá no Gerson Campos, a equipe do Oeirense vai jogar contra o Fluminense, né? Então esses aqui são os jogos da primeira rodada do Campeonato do Piauí. Agora vamos para outro campeonato, vamos falar do Campeonato do Distrito Federal, o Campeonato Brasiliense, que tem aí a participação de 10 equipes, né? E pelo que eu tô vendo aqui, é grupo único aqui, né? Não tem grupos no Campeonato Brasiliense. Vou passar para vocês primeiro, então, os times, né? Quem vai disputar a edição 2024 do Campeonato Brasiliense. Os times são o Brasiliense, o Capital, o Ceilandense, o Ceilândia, o Gama, o Paranoá, o Planaltina, o Real Brasília, o Samambaia, isso mesmo, Samambaia e o Santa Maria, né? Então essas aqui são as equipes que vão jogar o Candangão 2024. Pelo regulamento, as 10 equipes se enfrentam em turno único no sistema de pontos corridos e os 4 melhores avançam para as semifinais. Os 2 últimos são rebaixados. Semifinal e final serão disputadas em sistema de mata-mata com jogos de ida e volta. Caso haja igualdade na pontuação, vence a equipe com o melhor saldo no confronto. Se também houver o mesmo saldo no confronto, aí avança para a semifinal, né, para a final aí, a equipe de melhor campanha. Aí no caso da final, né, essa coisa de melhor campanha, essa questão da melhor campanha só vale para a semifinal, né? Na final, se houver 2 empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, aí o campeão vai ser decidido nos pênaltis, né? Então, pênaltis só na final do Campeonato Brasiliense. Primeira rodada, amanhã tem 2 jogos. O Real Brasília joga contra o Ceilândia, esse jogo vai ser lá no Defelê. E no Bezerrão, o Gama vai jogar contra a equipe do Planaltina, né? 7h30 da noite. O jogo do Real Brasília é 3h30 e do Gama será às 7h30 da noite, 19h30. Aí no domingo, 10h30 da manhã, o Brasiliense vai encarar o Ceilandense, jogo lá na Boca do Jacaré. Às 3h30, o Paranoá joga contra o Capital do Defelê. E às 3h30 também, o Santa Maria pega o Samambaia no Bezerrão. Esses então são os jogos da primeira rodada lá do Campeonato do Distrito Federal. E para fechar, vamos falar do Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano aí que vai ter início no domingo, né? Vai ter uma rodada quebrada. Mas Vitória e Bahia só vão estrear na quarta-feira, né? Mas nós vamos ter um jogo só, para dizer a verdade. 2 jogos nesse final de semana, né?
Passando primeiro aqui os times do Campeonato Baiano, né? As 10 equipes do Campeonato Baiano. O Atlético, Alagoinhas, o Bahia de Feira, o Barcelona de Ilhéus, o Itabuna, o Jacobina, a Jacuipense, o Jequié, a Juazeirense e o Vitória. Regulamento do Campeonato Baiano. As 10 equipes da primeira fase jogam em turno único, com os 4 melhores avançando para a semifinal. Nenhuma novidade, o Campeonato Baiano vem sendo disputado todo ano com essa mesma fórmula. E aí, né, depois tem a questão do mata-mata na semifinal e final, e os 2 últimos são rebaixados. Nenhuma novidade também, o Campeonato Baiano todo ano é assim. Jogos deste domingo, aqui o Globo Esporte, aqui onde eu estou consultando a tabela, não botou os locais, mas já deixou com os horários. O jogo de abertura será às 16 horas entre Bahia de Feira e Jacobina. Aí às 18h30, a equipe do Itabuna vai jogar contra o Atlético Alagoinhas. E na quarta-feira serão aí outros 3 jogos. A equipe do Barcelona de Ilhéus pega a Juazeirense, 17 horas. A Juazeirense, neste sábado, tem jogo contra o Retrô pela Copa do Nordeste, pela aquela fase eliminatória da Copa do Nordeste, por isso que o jogo foi para quarta-feira. A Jacuipense pega o Vitória, às 19h15 de quarta-feira. E o Bahia, às 21h30, vai jogar contra o Jequié. O Bahia aí que vem se reforçando bastante, aí promete dar trabalho nesta temporada. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. E deixa aqui nos comentários qual é o regulamento aí mais interessante que você achou e o mais esquisito. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.